18 de julho de 2019. Apartamento no Água Verde, Curitiba. A chuva fina batia contra a janela do quarto. Clara Antunes segurava o filho nos braços, sentada na penumbra da madrugada. O bebê chorava baixo, como se já soubesse que ali não havia espaço para barulho. Ela balançava o corpo devagar, com os olhos fixos no teto. Do outro lado da cama, Marcelo dormia de costas, o celular virado para baixo sobre o criado mudo. Curitiba estava no meio do inverno mais frio em anos. As ruas do bairro, normalmente movimentadas, ficavam desertas após as 9 da noite. O apartamento do casal ficava no terceiro andar de um prédio antigo, com paredes grossas e janelas de madeira que rangiam com o vento. A sala era decorada com móveis claros, quadros de viagem e uma estante cheia de livros que ninguém mais abria. Tudo parecia estar no lugar, mas Clara sentia que algo havia se deslocado. Ela tinha 32 anos, formada em design gráfico. Trabalhava como freelancer até o 8º mês de gravidez. Marcelo Diniz, 35, publicitário de uma agência no centro, passava os dias entre reuniões e campanhas. Eles estavam juntos havia 5 anos. O casamento foi discreto, numa tarde de outono, com poucos amigos. Clara nunca foi de festas. Marcelo, ao contrário, vivia cercado de gente. Nos últimos meses de gestação, ele começou a voltar tarde. Dizia que era campanha de fim de ano, cliente difícil, reunião que se estendeu. Clara acreditou. Tinha outras preocupações. O enjoo, a pressão alta, o medo do parto. Quando o bebê nasceu, no dia 10 de julho, Marcelo chegou ao hospital 2 horas depois. Disse que estava em reunião. Ela não perguntou nada. Agora, com o filho de apenas 8 dias, Clara passava as madrugadas sozinha. Marcelo dormia pesado. Não acordava com o choro. Não trocava fraldas. Quando ela pedia ajuda, ele resmungava algo sobre cansaço. Ela entendia, ou tentava entender, mas havia algo diferente no jeito como ele olhava para ela. Ou melhor, no jeito como evitava olhar. Naquela noite, depois de colocar o bebê no berço, Clara voltou para o quarto, sentou-se na beira da cama. A casa estava gelada. Ela puxou o cobertor, mas não conseguiu se deitar. Olhou para o celular de Marcelo. Ele estava com a tela virada para baixo, como sempre. Ela nunca tinha mexido. Nunca sentiu necessidade. Até aquela noite. Esticou a mão devagar, pegou o aparelho. A tela acendeu com uma notificação. Tainá. Boa noite, meu amor. Clara sentiu o estômago revirar. Respirou fundo. Desbloqueou o telefone. Marcelo nunca mudou a senha. Entrou no aplicativo de mensagens. E ali estava, uma conversa longa, recente, íntima, fotos, planos, promessas. As mensagens eram de Tainá Moura, 28 anos, também da agência. Clara a conhecia de vista. Loira, alta, sempre sorrindo nas fotos de confraternização. Marcelo falava dela às vezes, mas sempre de forma vaga. Colega nova, criativa boa, nada que chamasse atenção. Mas ali, nas mensagens, ela não era apenas colega. Era meu amor. Era minha razão. Era a pessoa que eu queria ter encontrado antes. Clara leu tudo. Cada palavra era uma lâmina. Eu não aguento mais fingir. Ela não desconfia de nada. Quando tudo isso acabar, a gente vai ser feliz de verdade. Havia uma foto, tirada no quarto deles, na cama onde Clara dormia. Na mesma cama onde ela passou os últimos meses de gravidez, sentindo dores, sozinha, esperando que ele voltasse. Ela desligou o telefone, colocou de volta no lugar, deitou-se de lado, de costas para Marcelo. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, olhando para a parede, ouvindo a respiração dele ao lado. Do berço, o bebê voltou a chorar. Clara levantou, pegou o filho no colo e foi para a sala. Sentou-se no sofá, com o bebê mamando, e ficou olhando pela janela. A chuva continuava. A rua estava vazia. Nenhum som, nenhum movimento. Ela pensou em confrontá-lo, pensou em gritar, em jogar o celular na parede, em acordá-lo com as provas na mão, mas não fez nada, não ainda. Nos dias seguintes, Clara agiu como se nada tivesse acontecido. Acordava, cuidava do bebê, preparava café. Marcelo saía para o trabalho e voltava à tarde, como sempre. Ela não perguntava onde ele tinha estado. Ele não oferecia explicações, mas algo tinha mudado. Clara parou de atender as amigas, cancelou a visita da mãe.
Apagou as fotos do Instagram. Quando a cunhada ligou para saber do bebê, ela disse que estava tudo bem, mas a voz era seca, distante. Marcelo percebeu, talvez, mas não disse nada. Continuou respondendo mensagens no celular, saindo cedo, voltando tarde. Continuou dormindo de costas, com o telefone virado para baixo, e Clara continuou observando. No dia 17 de julho, ela marcou o retorno do bebê no posto de saúde para o dia seguinte, às 10 da manhã. Avisou Marcelo. Ele confirmou que iria, disse que sairia mais cedo do trabalho, mas na manhã do dia 18, Clara não apareceu no posto. Marcelo também não. A atendente tentou ligar. Ninguém atendeu. Quando alguém desaparece, o tempo não para, mas parece caminhar mais devagar. No dia 19 de julho, a irmã de Marcelo, Bianca Diniz, tentou ligar para o irmão pela 5ª vez. Nada. Foi até o apartamento no Água Verde. Tocou a campainha. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Ela desceu até a portaria, pediu ajuda. O zelador abriu o apartamento. Tudo estava em ordem. O berço montado, roupas de bebê dobradas, a geladeira com comida, mas não havia ninguém. O carro de Marcelo não estava na garagem. Bianca ligou para a polícia. No mesmo dia, às 15h37, uma mulher que caminhava com o cachorro no Parque Barigui notou um carro estacionado há horas no mesmo lugar, perto da trilha dos Pinheiros. Ela se aproximou. Viu um homem no banco do motorista, imóvel. Chamou a polícia. Era Marcelo Diniz. Ele estava morto, sem sinais de violência externa visível, sem sangue, sem marcas de luta. A perícia encontrou no banco ao lado uma garrafa de água mineral, quase vazia, e um bilhete manuscrito, amassado, com apenas uma linha. Eu tentei. Você não deixou. A caligrafia não era de Marcelo. A polícia iniciou os procedimentos de rotina. Familiares foram notificados. A imprensa ainda não sabia, mas no mesmo dia, às 18h15, outra ocorrência chegou à delegacia. Uma vizinha relatou um cheiro forte vindo do apartamento de Tainá Moura, no bairro Rebouças. A polícia arrombou a porta. Tainá estava no sofá vestida com o celular na mão. Também morta. Também sem sinais de violência aparente. Nenhum arrombamento. Nenhuma bagunça. Apenas o corpo, frio e um silêncio pesado no ar. Foi quando os investigadores começaram a ligar os pontos. Marcelo e Tainá trabalhavam juntos. Colegas próximos da agência confirmaram. Eles tinham um caso. Não era segredo entre a equipe. Alguns achavam que eles iam assumir. Outros achavam que era só aventura. Mas todos sabiam. Clara também sabia. Essa foi a primeira pergunta da investigação. E a resposta veio rápido. No apartamento de Clara e Marcelo, a polícia encontrou o celular dele, desbloqueado, com as mensagens abertas. As conversas entre ele e Tainá estavam todas ali, recentes, explícitas, planejando um futuro juntos, falando sobre se livrar do peso, recomeçar, deixar o passado para trás. Clara tinha lido tudo, tinha visto tudo, e agora ela tinha sumido. O bebê foi encontrado na casa de Bianca, deixado numa cadeirinha com um bilhete dentro da bolsa de fraldas. Ele nasceu da mentira, mas vai viver da verdade. A letra era de Clara. A investigação correu rápido. Testemunhas foram ouvidas. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Todos descreveram Clara como quieta, educada, sempre sorrindo. Ninguém imaginou que ela pudesse fazer algo assim. Mas as evidências apontavam para ela. Bianca não acreditou. Minha cunhada não é assim. Ela estava cansada, sim. Estava sofrendo com o pós-parto. Mas matar? Não. Clara não mataria ninguém. A mãe de Clara, Dona Regina, morava em Ponta Grossa. Quando soube, desabou. Minha filha estava doente. Ela não dormia, não comia direito. Eu ofereci ajuda, mas ela disse que estava tudo bem. Eu deveria ter insistido. A polícia vasculhou o apartamento. Não havia arma. Não havia veneno. Não havia nada que indicasse premeditação clara. Mas havia algo mais perturbador. Um caderno. Um diário escrito à mão, guardado dentro de uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa. As anotações eram recentes. Começavam no dia 11 de julho, um dia depois do parto. Ele não olha para mim. Ele olha para o celular. Será que ele ainda me ama? Eu não consigo dormir. Não consigo pensar. Só consigo sentir que algo está errado.
E então que no dia 15 de julho, eu sei, eu não sou louca. Depois disso, as páginas ficavam em branco. Até a última, onde havia apenas uma frase: eu vou fazer o que precisa ser feito. 3 meses depois, em outubro de 2019, a investigação ainda estava aberta, mas sem avanços. Clara Antunes não havia sido localizada, não usou cartões, não sacou dinheiro, não apareceu em câmeras de rodovias, simplesmente desapareceu. A polícia considerou fuga, mas também outras hipóteses: suicídio, sequestro, até a possibilidade de que ela também tivesse sido vítima de alguém. Mas não havia corpo, não havia rastro. Até que, no dia 12 de outubro, um funcionário da prefeitura fazia a limpeza de um terreno baldio na Vila Hauer, zona sul de Curitiba, quando encontrou uma bolsa feminina jogada entre arbustos e lixo. Dentro, documentos, chaves, um celular desligado e uma carta. A bolsa era de Clara. O celular foi levado para perícia. Estava sem bateria, mas foi possível recuperar dados. Havia mensagens não enviadas, rascunhos salvos, anotações e uma gravação de áudio, feita no dia 18 de julho, às 6h42 da manhã. Era a voz de Clara. A gravação tinha 4 minutos e 23 segundos. Não era um desabafo dramático. Era quase calma, calculada. Eu não sei se alguém vai ouvir isso, mas preciso dizer, preciso que alguém entenda. Eu não sou má. Eu não sou louca. Eu só cansei de fingir que estava tudo bem. Cansei de ser invisível. Eu dei tudo. Meu corpo, minha vida, meu tempo. E ele deu para ela. Na minha cama, na minha casa. Enquanto eu estava grávida. Pausa. Respiração. Eu não planejei. Juro que não. Mas quando vi as mensagens, quando li o que ele dizia sobre mim, peso, erro, passado, algo quebrou. Não foi raiva, foi clareza. Pela primeira vez em meses, eu vi tudo claro. Ele não ia mudar. Ela não ia parar. E eu? Eu ia ficar ali, segurando um bebê, fingindo que a gente era uma família? Outra pausa. Som de chuva ao fundo. Eu coloquei ele para dormir. O bebê. Dei mamadeira. Troquei fralda. Ele dormiu tranquilo. Depois, acordei o Marcelo. Disse que a gente precisava conversar. Ele ficou irritado, mas veio. Tomou o café que eu fiz. A gente sentou na sala. Eu mostrei as mensagens. Ele não negou, só disse: eu ia te contar. Na hora certa. Hora certa. Como se existisse hora certa para isso. Silêncio longo. Ele bebeu mais café. Reclamou do gosto. Eu disse que era marca nova. Ele bebeu tudo. Meia hora depois, ele disse que estava tonto. Eu ajudei ele a deitar. Ele dormiu e não acordou. A voz começa a tremer. Eu liguei para ela, para a Tainá. Disse que era urgente, que o Marcelo tinha pedido para eu entregar uma coisa. Ela aceitou me encontrar. Foi no apartamento dela. Eu levei café também. Ela me recebeu bem. Até sorriu. Perguntou do bebê. Eu respondi que ele estava bem. Ela bebeu o café. E depois foi igual. Pausa. Choro contido. Eu não sinto nada. Nem culpa, nem alívio. Só vazio. Eu deixei meu filho com a Bianca. Ela vai cuidar melhor do que eu. Ela vai amar ele de verdade. Eu não consigo mais. Eu não sou mãe. Eu não sou nada. A gravação termina. A perícia confirmou. Marcelo e Tainá morreram por intoxicação medicamentosa, uma combinação de sedativos e ansiolíticos dissolvidos em líquido. Clara tinha receita de antidepressivos e remédios para insônia pós-parto. Ela guardou comprimidos suficientes. Planejou? Ou agiu por impulso? A carta encontrada na bolsa trazia outra camada. Se você está lendo isso, eu já fui. Não sei para onde. Talvez longe. Talvez para lugar nenhum. Eu só sei que não dá mais. Eu amei esse homem. Eu acreditei nele. E ele me destruiu. Não com violência, com mentira, com traição, com indiferença. E quando eu descobri, quando eu vi que enquanto eu sangrava dando à luz, ele planejava uma vida com outra, algo em mim morreu também. Eu não queria matar. Eu queria que ele sentisse, que ela sentisse, que os dois sentissem o que é ser descartado. Mas agora eu entendo. Eles nunca vão sentir nada, porque eles não estão mais aqui. E eu vou carregar isso para sempre. A polícia intensificou as buscas. Hospitais, abrigos, rodoviárias. Mas Clara parecia ter se dissolvido. Até que, em novembro de 2019,
uma denúncia anônima chegou à delegacia de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, perto de Lages. Uma mulher jovem, cabelo curto, com um bebê, estava morando num pensionato barato. Usava o nome Ana Luísa. Não falava com ninguém. Pagava em dinheiro. A polícia foi até o local, mas quando chegaram, ela já tinha ido embora. Deixou o quarto vazio, limpo, nenhum rastro, exceto uma coisa. No criado mudo, um bilhete escrito à mão. Ele vai crescer sem saber quem eu sou, e talvez seja melhor assim. A investigação continua oficialmente aberta. Clara Antunes nunca foi encontrada. Não há confirmação de morte. Não há confirmação de paradeiro. Bianca criou o sobrinho. Hoje ele tem 5 anos. Ela conta que o pai morreu num acidente. A mãe? Ela diz que a mãe amava ele, mas estava doente. E que um dia talvez ele entenda. Dona Regina, mãe de Clara, guarda no quarto uma foto da filha grávida, sorrindo. Ela não acredita que Clara tenha feito o que dizem. Minha filha estava doente. Ninguém ajudou. Ninguém viu. A agência onde Marcelo e Tainá trabalhavam fechou 2 anos depois. Ninguém quis falar sobre o caso. E em Curitiba, no inverno de cada ano, quando a chuva fina volta a cobrir a cidade, há quem diga ter visto uma mulher parada em frente ao prédio do Água Verde, de longe, sozinha, olhando para cima, mas quando alguém se aproxima, ela desaparece. Clara Antunes não foi encontrada. Marcelo e Tainá foram enterrados. O bebê cresceu. A vida seguiu. Mas as perguntas ficaram. O que leva uma mulher ao limite? Onde está a linha entre desespero e loucura? E até onde a dor pode transformar amor em ódio? Talvez Clara não tenha fugido. Talvez ela só tenha decidido salvar o que ainda podia ser amor, antes que a culpa o destruísse também. 7 anos depois. Junho de 2026. O inverno voltou a Curitiba com a mesma chuva fina e persistente. As ruas do Água Verde continuavam as mesmas. Os mesmos prédios antigos, as mesmas árvores nos canteiros, o mesmo movimento nos horários de pico. Mas algo tinha mudado. Ou melhor, alguém estava prestes a mudar tudo novamente. Bianca Diniz tinha 42 anos agora, o cabelo com alguns fios brancos que ela não se preocupava em esconder. Trabalhava como pedagoga numa escola particular no Batel. Criava o sobrinho Pedro como filho. Ele tinha 7 anos, olhos atentos, sorriso tímido. Era uma criança tranquila, curiosa, que gostava de desenhar e fazer perguntas difíceis. Tia, por que minha mãe foi embora? Bianca sempre desviava. Ela estava doente, meu amor, mas ela te amava muito. E meu pai? Seu pai também te amava. Ele só não pôde ficar. Pedro aceitava as respostas, mas Bianca sabia que um dia ele iria querer mais. Um dia ele iria procurar sozinho. Naquela tarde de junho, Bianca saiu do trabalho mais cedo para buscar Pedro na aula de judô. Estava atravessando a rua Coronel Dulcídio quando viu, do outro lado da rua, uma mulher parada em frente a uma livraria. Magra, cabelo castanho curto, óculos escuros, casaco bege. Ela segurava uma sacola de pano e olhava fixamente na direção de Bianca. Bianca parou. A mulher também. Por um instante, o tempo congelou. Carros passavam, pessoas caminhavam, mas entre elas havia apenas silêncio. Então a mulher tirou os óculos. Era Clara. Bianca sentiu o coração disparar. Quis gritar, quis correr, quis atravessar a rua e confrontá-la ali mesmo, mas não conseguiu se mover. Apenas ficou ali, olhando para a cunhada que tinha desaparecido 7 anos antes e que agora estava de volta. Clara não se aproximou, apenas olhou e então, devagar, levantou a mão. Não era um aceno, era algo entre um pedido de desculpas e uma despedida. Depois virou-se e entrou na livraria. Bianca atravessou a rua correndo, empurrando a porta de vidro. A loja era pequena, com estantes de madeira e cheiro de papel velho. Havia 3 pessoas. O dono atrás do balcão, um rapaz folheando uma revista e uma mulher de costas, perto da seção de biografias. Clara. A mulher virou-se, mas não era ela. Era outra pessoa, mais velha, de cabelo grisalho. Bianca olhou ao redor. Correu até os fundos, vazia. Saiu pela porta da frente. Olhou para os 2 lados da rua. Nada. Clara tinha sumido novamente, como um fantasma. Ou ela realmente estava lá? Bianca voltou para casa atordoada. Não contou nada para Pedro.
Não contou para ninguém. Mas naquela noite, depois de colocar o menino para dormir, foi até o armário do quarto e tirou uma caixa de papelão guardada no alto. Dentro, tudo o que restava de Clara: fotos, cartas antigas, o diário que a polícia havia devolvido meses depois do caso ser arquivado. Ela abriu o diário novamente, leu as páginas que já conhecia de cor, e então, no final, folheou as páginas em branco, aquelas que nunca tinham sido escritas. Mas agora, uma delas estava diferente. Havia algo colado ali, um papel dobrado, fino, amarelado, como se tivesse sido colocado recentemente. Bianca desdobrou com cuidado. Era uma carta, manuscrita, letra de Clara. Bianca, se você está lendo isso, é porque eu finalmente tive coragem de voltar, ou pelo menos de tentar. Não sei se você me viu, não sei se você me reconheceu. Talvez tenha pensado que era alucinação. Eu entenderia. Tem dias que eu mesma não sei se existo de verdade. Eu não voltei para pedir perdão. Não existe perdão para o que eu fiz. Eu tirei 2 vidas. 2 pessoas que, não importa o que fizeram comigo, tinham direito de continuar vivendo. Eu sei disso. Eu vivo com isso todo dia. Mas eu voltei porque preciso que você saiba de algo que ninguém nunca soube. Algo que mudou tudo. Quando eu tomei a decisão naquela manhã, eu estava em colapso. Não dormia há dias. Não comia. Meu corpo doía. Minha cabeça doía. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. O pós-parto foi brutal, Bianca. Não foi só cansaço. Foi desespero. Foi terror. Foi vazio. E quando eu vi as mensagens no celular do Marcelo, algo dentro de mim simplesmente apagou. Não foi raiva. Foi como se eu tivesse deixado de existir. Como se Clara tivesse morrido ali. E o que restou foi só reflexo. Movimento automático, sem alma. Eu não lembro direito do que fiz. Lembro de preparar o café. Lembro de ver ele beber. Lembro de ligar para ela. Mas é como ver um filme de outra pessoa. Não parece real. Não parece que fui eu. Depois, quando percebi o que tinha feito, entrei em pânico. Não pelo que eu tinha feito a eles, mas pelo Pedro, meu filho. Como eu poderia olhar para ele sabendo do que eu era capaz? Como eu poderia segurá-lo com essas mãos? Eu deixei ele com você porque sabia que você ia amá-lo mais do que eu conseguiria. Você sempre foi melhor que eu. Sempre foi mais forte. Fugi. Mudei de nome 3 vezes. Morei em cidades que nem sei pronunciar direito. Trabalhei em cozinha, faxina, colheita. Tentei me matar 2 vezes. Não consegui. Talvez porque, no fundo, eu saiba que morrer seria fácil demais. Viver com o que eu fiz, isso sim é punição. Mas há algo que eu nunca contei para ninguém. Algo que descobri depois. Semanas depois de ter fugido. Eu estava grávida de novo, de Marcelo. 2 meses. Eu nem sabia. Descobri quando desmaiei num posto de saúde no interior. O médico me disse. Eu não acreditei. Como poderia estar grávida de novo, se eu mal conseguia me manter viva? Pensei em abortar, mas não consegui. Não por questão moral, só não consegui. Era a última coisa que restava dele, a última coisa que restava de mim. Tive a menina em março de 2020, sozinha, numa cidade que nem sei o nome direito. Registrei ela com outro nome. Dei ela para adoção 3 dias depois. Assinei os papéis sem olhar para trás. Mas antes, segurei ela no colo, olhei para o rosto dela e jurei que ela nunca ia saber quem eu era, que ela ia ter uma chance, uma vida longe dessa maldição. Bianca, eu não estou pedindo nada. Não quero voltar. Não quero ver o Pedro. Não mereço. Só quero que você saiba. Ele tem uma irmã e ela está bem. Está segura. Está longe de mim. Cuida do meu filho. Faz o que eu não consegui. Obrigada por tudo. Clara. Bianca leu a carta 3 vezes. Sentiu a garganta apertar. As mãos tremiam. Ela não sabia se sentia raiva, pena ou apenas um cansaço imenso. Clara tinha tido outra filha e ninguém sabia. Nos dias seguintes, Bianca não conseguiu pensar em outra coisa. Procurou Clara. Voltou à livraria. Perguntou ao dono se tinha visto uma mulher de cabelo curto, óculos escuros. Ele não lembrava. Ela foi à polícia. Mostrou a carta. O delegado ouviu tudo, mas foi claro. 7 anos depois, sem provas novas, sem localização, o caso está prescrito. Clara Antunes não é mais procurada ativamente. E a filha? A menina que ela deu para a adoção? Se foi legalizado, está protegido por sigilo.
A menos que a criança, quando adulta, queira buscar a origem, ninguém tem acesso. Bianca voltou para casa. Sentou-se ao lado de Pedro, que desenhava um dinossauro no caderno. Tia, você tá bem? Ela sorriu. Tô sim, meu amor. Você parece triste, só cansada. Pedro parou de desenhar. Olhou para ela com aqueles olhos que lembravam tanto o irmão. Tia, eu sei que minha mãe fez algo ruim. Bianca gelou. Quem te disse isso? Ninguém. Eu ouvi. Na escola. Os pais conversando. Eles não sabem que eu escuto, mas eu escuto. Silêncio. Você quer saber o que aconteceu? Pedro balançou a cabeça. Não agora. Quando eu for grande. Aí eu vou entender melhor. Bianca abraçou o sobrinho. E ali, naquele abraço, percebeu que Pedro ia ficar bem, que ele ia crescer, que ele ia descobrir a verdade, mas que ela estaria ao lado dele quando isso acontecesse. Uma semana depois, Bianca recebeu pelo correio um envelope sem remetente. Dentro, uma foto. Era de uma menina, cerca de 6 anos, sorrindo, segurando um cachorro. Cabelo castanho, olhos claros. No verso, escrito à mão. Ela se chama Helena e ela é feliz. Bianca guardou a foto numa gaveta secreta. Nunca contou para ninguém, nem para a polícia, nem para a Dona Regina, nem para Pedro, ainda. Mas ela sabia que, um dia, quando Pedro crescesse, ela ia mostrar. Ia contar que ele tinha uma irmã, que, de alguma forma, parte daquela tragédia tinha gerado vida, tinha gerado esperança. E Clara nunca mais foi vista, mas em junho de cada ano, quando o inverno volta a Curitiba, Bianca sai para caminhar pela rua Coronel Dulcídio. Passa em frente à livraria. Olha ao redor. Procura uma mulher de cabelo curto, óculos escuros, casaco bege, e sempre que o vento frio bate no rosto, ela sente. Não sabe explicar, mas sente que Clara ainda está por perto, observando de longe, carregando sozinha o peso do que fez, vivendo uma vida que não é vida, apenas penitência,